Bom pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai continuar com a nossa aula de hidrometalurgia, tá? A gente está na parte de concentração, vamos estudar processos de concentração e purificação. Na aula passada eu tentei definir para vocês o que é concentração e o que é purificação, e na aula de hoje a gente vai ver um dos três processos de concentração e purificação. Na aula de hoje a gente vai ver a adsorção em carvão ativado. Na aula seguinte a gente vai ver resinas de troca iônica, se não me engano, vou dar uma olhada aqui no programa, que é resina troca iônica, né? A gente vai estudar o processo de troca iônica em resinas. E aí na última aula a gente fecha com extração por solvente, finalizando a parte a nossa parte de purificação e concentração, tá? Na aula de hoje, tá, a gente vai falar de adsorção em carvão ativado, e quando a gente fala em adsorção em carvão ativado, a gente está falando especificamente da extração do processo de extração de dois metais principais, tá? O ouro e a prata. Tá? Então, quando eu falar aqui, eu com frequência vou usar o exemplo especialmente do ouro, que é o minério que a gente mais tem aqui no Brasil também, e também é o metal que é mais utilizado, esse método de concentração e purificação, tá bom? Então, como que funciona o processo de adsorção em carvão ativado, tá? O que acontece? O carvão ativado, tá? O carvão, no caso, ele é um material poroso, tá? Então, o carvão vegetal, né? O carvão vegetal ele tem uma propriedade de ser bastante poroso, tá? Então ele tem uma característica de ser poroso, tá? Entretanto, tá? Se eu pegar esse carvão vegetal e aquecer ele sem a presença de oxigênio, tá? E a uma temperatura entre 600, na realidade a temperatura é entre 400 e 800 graus Celsius, tá? Eu vou gerar o que? Eu vou fazer com que as cadeias mais curtas, cadeias carbônicas ali, alguns hidrocarbonetos do carvão, eu vou fazer com que ele, então aqui sem oxigênio, tá? Só desculpa que eu acho que ficou meio ruim aqui, eu vou botar sem O2 aqui, tá? Então o que acontece? Se eu aquecer esse material a essa temperatura aqui, sem oxigênio, tá? O que eu vou evitar? Eu vou evitar que os hidrocarbonetos, né, queimem, né, através do oxigênio para produzir CO2 mais água, como vocês veem na química orgânica, tá? Então, através disso eu evito essa queima do meu carvão, afinal a gente precisa do carvão, né? E aí, a partir do momento em que eu não tenho oxigênio, eu não tenho quem vai queimar o meu carvão, quem vai provocar a reação de queima do carvão, né? E aí, através disso, eu vou produzir o meu carvão ativado. Então, vou produzir meu carvão ativado, tá? E o meu carvão ativado, ele não é poroso, ele é muito poroso, tá? E aí eu vou ter uma rede, além da porosidade natural, como vocês veem aqui, ó, aqui estão os poros naturais dele, ó. Eu tenho uma rede de poros na superfície do material, tá? Que é fruto do quê? Tá? Aqui, nesse aquecimento, eu vou acabar volatilizando hidrocarbonetos de cadeias mais curtas, tá? Que tem um ponto de ebulição mais baixo, tá? E aí esse material que escapa, esses hidrocarbonetos de cadeias mais curtas, vão promover a formação dessa porosidade, e é nessa porosidade aqui que o meu metal vai ficar depositado. Lembrem lá, vamos recapitular o que a gente quer fazer aqui, tá? A gente tem aqui o nosso processo, né? Então a gente tem aqui o nosso processo de lixiviação. Isso aqui é uma hélice, tá? Isso é um tanque de lixiviação, tá? E no meu processo de lixiviação eu tenho o meu licor lixiviante junto com o meu minério, né?
e aí aqui o meu minério, né? E aí eu vou acabar dissolvendo o metal, tá? Então vamos pegar uma outra cor aqui, tá? Vamos pegar o amarelo aqui para falar do ouro, né? Então o metal, isso aqui não é sólido, tá? O metal aqui está dissolvido, o sólido é só o cinza, tá? E aí o meu ouro está dissolvido aqui, tá? E aí o que acontece? Agora eu vou separar esse sólido e aí eu vou ter o que? Eu vou ter esse líquido, eu vou pegar, eu vou colocar esse líquido em contato com carvão ativado, eu vou separar, então vamos uma separação aqui, então eu separo o sólido do líquido, né? Então eu passo por uma separação sólido líquido, né? Então separação sólido líquido, e eu vou pegar esse líquido, tá? E vou remover o sólido, tá? Vocês vão ver que tem algumas nuances nesse processo aí, tá? Eu vou remover o sólido e eu vou ficar o que? Vamos retornar aqui para o amarelinho, né? E eu vou ficar só com o ouro dissolvido. Quando eu colocar esse material em contato com carvão ativado, tá? Eu vou colocar pelotas de carvão ativado. As pelotas de carvão ativado têm, vamos pegar aqui, elas têm um tamanho de cerca de 2 milímetros, tá? Então a jogada aqui é que as pelotas de carvão ativado têm um tamanho de 2 milímetros, elas têm essa estrutura, e o que vai acontecer? Vamos imaginar aqui um carvão. Eu vou imaginar um carvão aqui onde eu vou retratar a absorção. Bom, pessoal, então eu fiz um corte aqui. Talvez eu tenha um pouco meio que me perdido no lugar onde eu estou, porque aconteceu um fenômeno interessante aqui em casa. Apareceu uma aranha caranguejeira e eu tive que tomar alguma providência para tirar ela aqui de dentro da minha casa, tá? Então, aqueles problemas de pandemia e do nosso Pantanal, tá? Então, eu imagino que eu havia parado na parte onde eu estava explicando como que acontece a absorção, né? A gente tem aqui um licor lixiviado com íons de ouro dentro desse licor lixiviado, e a gente coloca as partículas de 2 milímetros, de mais ou menos 2 milímetros de tamanho, né? Se a gente fosse reduzir ela a uma esfera, seriam umas pequenas esferas compostas desse material bastante poroso, com 2 milímetros de diâmetro, tá? E a partir disso a gente põe em contato com o carvão ativado, tá? E eu vou desenhar aqui mais ou menos o carvão ativado, era uma bolinha que tem uma pequena porosidade, tá? Aqui são essas pequenas porosidades que a gente encontrou, tá? E o que acontece? Quando a gente coloca o carvão ativado, normalmente ele é adicionado junto do líquido, tá? Então ele forma como se fosse uma polpa de carvão ativado, mas a jogada aqui é a seguinte: como o carvão ativado tem um diâmetro de 2 milímetros, se eu usar uma peneira com diâmetro menor que 2 milímetros, tá? Com abertura menor que 2 milímetros, o que eu vou fazer? Eu vou reter o carvão carregado de ouro, tá? E como que esse ouro carrega no meu carvão? Vamos mostrar aqui para vocês, tá? O ouro vai carregar da seguinte maneira no meu carvão, tá? Deixa eu só selecionar o amarelinho, né? Ele vai ficar retido, ele não vai ficar retido porque ele é maior do que o poro, tá? Então os íons aqueles, de maneira nenhuma, o complexo lá de cianeto de ouro, de maneira nenhuma ele vai ficar retido aqui porque ele é maior que o poro, tá? Não é isso que faz ele ficar retido aqui, tá? O que faz ele ficar retido é uma certa polaridade positiva que tem a superfície do carvão, tá? Então é uma retenção física, tá? De natureza eletrostática, tá? Que vem desse desbalanço de cargas. Por exemplo, aqui, ó, isso é a tensão superficial da superfície do carvão, porque aqui não tem nenhum vizinho, né? Então esse átomo aqui está sendo atraído para todo mundo, então para todo mundo que está embaixo dele aqui. Então vocês concordam que existe um desequilíbrio na atração dele, tá? Que está tendendo para baixo aqui, tá? Já nesse caso aqui, ó, esse cara aqui não está desequilibrado, ele tem vizinhos em todos os lados e não tem esse desequilíbrio. Então esse desequilíbrio aqui gera essa força de atração, tá? De natureza positiva, tá bom? Então é por isso, então isso é fundamental. Eu sempre coloco esse tipo de pergunta nos exercícios, tá? Desde que eu comecei a ministrar
a disciplina de metalurgia dos não ferrosos, tá? E hidrometalurgia também, disciplinas que acabam falando disso, tá? Eu sempre pergunto se a adesão dos íons à superfície do poro é uma questão de diâmetro ou é uma questão eletrostática. Então é fundamental que vocês saibam que é uma questão eletrostática, tá? Além disso, vocês têm que entender que lá no processo de lixiviação, tá? No processo de lixiviação, o que a gente tem ali é uma solução rica nesses íons aqui, ó. O processo de lixiviação nos dá uma solução rica em AuCN2, tá? AuCN2, e isso é um complexo de carga negativa. É esse cara aqui que está representado por essas bolinhas amarelas que vão ficar retidas no carvão, tá? Então, como que depois, se eu quero carregar o carvão, né, então eu vou retirar o carvão da solução, se eu quero carregar o ouro, né, eu vou retirar o ouro da solução através do carvão, tá? E depois eu tenho uma segunda etapa. Então a primeira etapa ela é feita pelo carregamento, tá? É a etapa de carregamento, quando eu coloco o ouro no poro, tá? E na segunda etapa eu tenho a etapa de eluição. A etapa de carregamento ela pode ser também chamada de adsorção, né? No nosso próprio nome do nosso processo, tá? E a etapa de eluição ela pode ser também chamada de dessorção, tá? E aí, na eluição, eu vou adicionar o que? Eu vou modificar variáveis que eu vou falar no segundo momento para o pessoal do superior, tá? Que são os processos Zadra, tá? O pessoal do médio vai ver esses processos com mais detalhe lá na parte de metalurgia dos não ferrosos, quando eu falo de ouro, ali eu acabo detalhando um pouco mais, até de uma maneira bastante semelhante com o que eu vou fazer com o pessoal do superior agora, tá? Mas o pessoal do superior sempre tem que ir um pouquinho mais à frente. Então aqui, depois a gente na segunda parte, eu vou fazendo uma segunda parte da aula de hoje do médio e do superior, que eu vou falar dos equipamentos, como que acontece, né? E aí depois o pessoal do superior vai ver um pouquinho dos processos Zadras e dos impactos das variáveis, tá? Tanto no processo de carregamento quanto no processo de eluição, tá bom? Então no processo de dessorção a gente vai mudar o que? A gente vai lavar esse material com uma solução de NaCN e NaOH, tá? Então a gente lava com uma solução de NaCN e NaOH, aumenta a temperatura, porque o aumento da temperatura diminui a adsorção, então a gente está removendo o material, tá? E a gente pode ter ou não, tá? E aí esses em verde são opcionais, tá? A gente pode ter ou não pressão e outros solventes também, tá? Então, a gente pode ter pressão e o uso dos outros solventes, o que vai diferenciar os nossos processos, chamados de processos Zadra, tá? Então aqui nós temos que foi o inventor desses processos aqui, tá bom? Então aqui, primeira etapa de carregamento, o nosso cianeto de ouro fica adsorvido à superfície do carvão, né? Aqui a superfície do carvão ativado. Depois, na segunda etapa de eluição, a gente remove o cianeto de ouro. Ah, mas como que a gente remove? Adicionamos NaC, uma solução de NaCN e NaOH. Tá? Então, uma solução significa que é a água mais NaCN, água mais NaOH, e eu subo a temperatura dessa nosso agregado, que é solução mais carvão. Tá? Lembre que entre a etapa de carregamento e a etapa de eluição, eu tenho que ter uma separação, eu tenho que tirar esse líquido de em volta, porque toda jogada aqui é tirar o ouro do líquido para botar ele numa concentração e numa pureza maior. Vocês lembram disso, né? No início da aula, aliás, na aula passada eu fiquei conscientizando vocês apenas disso, e no início da aula eu falei que esse era o objetivo, tá?
Então, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver que esse processo, no caso do ouro, ele pode acontecer, de três maneiras, mas eu vou falar as duas principais agora, tá? E aí, lá para quem vê metalurgia do ouro, vocês podem ver lá mais para frente a primeira etapa lá, que é um processo menos comum, tá? Que eu resolvi não abordar para não deixar a aula muito extensa. Então, vou fazer uma pausada aqui, vou dar uma pausada na aula e a gente retorna com um novo quadro e também com umas fotografias aqui importantes, tá? Então, eu vou dar uma pausada aqui e já a gente retorna. Aliás, vocês vão ver logo em seguida, né? Eu é que vou deletar tudo e colocar a figurinha dele, tá bom? Bom, pessoal, então seguindo aqui a nossa aula, né? A gente tem dois processos principais, tá? Que seriam os processos de carvão em polpa, tá? Isso aqui é carbon in pulp, tá? Mas a gente vai falar em português mesmo, né? Carvão em polpa. E um outro processo que a gente tem é o carvão em lixiviação, carbon in leaching, tá? Ou em português, carvão em lixiviação. São as duas maneiras de fazer, tá? E como e quando eu faço esses processos, tá? O que vocês estão vendo aqui é uma coluna, tá? Então vamos desenhar aqui, fazer um diagrama disso aqui. É uma coluna onde eu tenho essa coluna toda carregada com o nosso carvão ativado. Então, eu tenho uma coluna aqui carregada com carvão ativado. Eu coloco o meu licor lixiviado aqui dentro. Tá? Antes disso, eu faço uma etapa de remoção dos sólidos, mas quando a gente fala em metalurgia do ouro, a gente fala em uma moagem bastante intensa, então eu não consigo me livrar totalmente, tá, do sólido. Então eu uso aqui meu licor lixiviado, tá? Mais sólidos, finos, tá? E aí eu coloco aqui e ele vai deixar, né, durante essa passagem por essa coluna, por essa coluna de carvão ativado, ele vai deixar aqui nesse carvão ativado da coluna, a gente vai deixar o nosso ouro. Tá? E aí eu vou ter a solução, aqui vai sair a solução esgotada. Tá? Esgotada. Tá? O pessoal do superior que viu a aula passada, isso acontece evidentemente em vários passos, né? Tá? Como vocês viram na aula passada. Então a nossa solução esgotada, tá, vai ser descartada e aí aqui a gente tem o carvão pronto para passar pela etapa de diluição. Tá? Então esse carvão é retirado desse tanque, tá? dessa coluna, tá? E aí a partir disso a gente tem o nosso carvão carregado com ouro e a partir disso dá para fazer a etapa de diluição lá, mudando as variáveis conforme eu falei para vocês. Tá? No caso específico do carvão em lixiviação, tá? Esse caso a gente usa para quê? A gente vai fazer a lixiviação junto com a adsorção. Então, lixiviação, isso aqui é um cedilho, simultânea, vou ter que apagar aqui, tá? Então a lixiviação é simultânea à adsorção. Tá? Quando que eu uso isso? Tá? Quando eu tenho um minério muito fino, tá? Ou um minério com argila. Então, minério com, isso é um M, vou melhorar aqui. Tá? Então, isso aqui quando eu tenho minério com argilas. E também quando eu tenho minério com matéria orgânica. Tá? Então, nesses casos aqui, o que acontece? A argila
e a argila tende a obstruir os poros, tá? E também a dissolver e ser absorvida. E o minério, a matéria orgânica também pode acontecer a mesma coisa. Então o que acontece? Como o ouro tem uma cinética maior de adsorção, se eu fizer a lixiviação junto com o processo de adsorção, tá? eu consigo promover a lixiviação. Tá? A lixiviação não, a adsorção preferencial do ouro ao invés desses outros materiais, tá? Então, como que eu faço? Como que acontece o processo, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui são uma bateria de tanques, tá? Esses tanques, eles têm um agitador, tá? E nesse agitador, no interior dele, tem o minério, tá? Então, tem o minério que está em verde. E aí tem também o carvão, tá? Carvão aqui em cinza. Tá? E o processo de lixiviação acontece junto do processo de adsorção. Quando for a hora de eu pegar só o carvão tem um tamanho médio, mais ou menos de 2 milímetros. Tá? Já o minério tem um tamanho inferior. Então o que eu faço? Uma separação líquida com uma filtragem ali numa peneira com uma granulometria mais ou menos desse tamanho. O que acontece? O carvão vai ficar retido, o minério e o líquido que não me interessa e que não tem ouro mais, tá? Porque o ouro ficou todo retido, aliás, retido não, absorvido na superfície do carvão, tá? Ele acaba ficando no nosso minério, no nosso carvão. Então, quando eu retenho o carvão na peneira, eu acabo retendo o ouro na peneira também, que está junto do carvão. Já o meu sólido e o meu líquido, eles vão lá para o tratamento de efluentes, tá bom? Então, essa é a maneira com a qual se faz o processo de adsorção em carvão ativado. Tá? E no caso específico do ouro e da prata, que é os processos onde eles realmente são aplicados. Tá? Eu não conheço aqui, pelo menos na literatura, não tem nada reportado de outros metais que tem esse mesmo comportamento. Então, a absorção em carvão ativado ela é utilizada principalmente, aliás, unicamente para o ouro e para a prata, tá? E especialmente para o ouro, e como a gente está aqui no Brasil, né, a gente vai falar do que tem aqui, e aqui a maior parte, a gente praticamente não tem muitos minérios de prata, eles são sempre associados ao ouro, então, ao ouro e ao cobre, né? Então, no caso aqui eu achei menos relevante ficar falando tanto da prata e foquei mais no ouro, tá? Então, o que eu tinha para falar para o pessoal do médio era isso. No pessoal do superior, eu vou falar um pouquinho mais sobre as condições as quais acontecem o processo de adsorção e as condições nas quais acontecem o processo de eluição, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer de todos a atenção, tá? E o pessoal do superior assistam a parte 2, o pessoal do médio até a próxima aula, tá bom? É isso que eu tinha para dizer. Agradeço muito novamente a atenção e até breve. Tchau, tchau. Abraço.